Nós estamos numa série, nós estamos refletindo durante todo o mês de outubro nos capítulos 2 e 3 de Romanos. Essa que é talvez a maior das cartas do Novo Testamento, a grande carta do apóstolo Paulo, escrita pela pena do apóstolo Paulo, quando ele estava ali na Cencreia, na região de Corinto, enfim, tendo algum tipo de paz ministerial. Foi quando ele conseguiu, então, escrever essa carta aos romanos. E o apóstolo Paulo ele tinha 3 propósitos básicos. O primeiro deles era educar uma igreja que não tinha sido fundada por ministério apostólico. A igreja de Roma, ao contrário do que a tradição romana nos ensina, ela não foi fundada por Pedro. Inclusive, quando Pedro chegou em Roma, a igreja de Roma já existia há muito tempo. Muito provavelmente a igreja de Roma ela foi fundada por um casal de judeus convertidos chamado Áquila e Priscila, que viviam em Roma e que eles haviam sido expulsos de Roma por Cláudio, no período em que os romanos começaram a perseguir uma espécie de seita do judaísmo em nome de um tal Cresto, que muito provavelmente esse documento que fala Cresto queria dizer Cristo. Então, a igreja de Roma, ela foi fundada por pessoas que não tinham tido um contato, num primeiro momento, direto com os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e que eram, por assim dizer, cristãos de segunda geração. Então, por causa disso, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Roma para, enfim, educar uma igreja que não tinha tido acesso ao ensino apostólico diretamente. Outras igrejas ali na Ásia Menor e na região ali da Palestina, elas foram fundadas por apóstolos. A igreja de Jerusalém, por exemplo, começou a partir do derramar do Espírito Santo sobre os apóstolos ali no Pentecostes. A igreja de Antioquia surgiu a partir da perseguição que começou em Jerusalém, e então os apóstolos foram dispersos de Jerusalém, e então surgiu a igreja de Antioquia. As igrejas da Ásia Menor, as igrejas que surgiram posteriormente na Europa, todas elas foram fundadas por ministério apostólico, mas a igreja de Roma ainda não. A igreja de Roma, como disse para você, ela não tinha sido fundada por um apóstolo, por isso ela carecia de instrução bíblica, ela carecia de fundamento teológico, ela carecia de robustez doutrinária. Por isso o apóstolo Paulo então escreve esse longo tratado teológico visando educar essa igreja. A segunda razão pela qual o apóstolo escreve essa carta é porque ele queria estabelecer um contato com aquela igreja em Roma, porque, como você sabe, o seu desejo era chegar na Espanha. A Espanha, nos dias do primeiro século, era considerado literalmente o fim do mundo. O fim do mundo conhecido, ou a região mais distante do antigo Império Romano, era a Espanha. Então o apóstolo Paulo ele queria chegar na Espanha. Ele queria levar a sério o mandato do Senhor Jesus Cristo, a comissão que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus apóstolos. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Então, ser testemunha de Jesus nos confins da terra significa ir para a Espanha naqueles dias. Ele queria ir para a Espanha. É verdade que ele nunca chegou lá, mas ele queria usar aquela igreja como um contato no meio do caminho para que ele pudesse chegar na Espanha. Então, você tem um propósito, por assim dizer, para essa carta, bastante pastoral, doutrinário, querendo educar uma igreja que não tinha acesso ao ensino bíblico apostólico de maneira direta, um propósito missiológico, missionário, que queria Paulo estabelecer contato com uma igreja que poderia eventualmente lhe apoiar para que ele pudesse chegar na Espanha, e finalmente você tem um propósito chamado apologético. O apóstolo Paulo ele quer defender a fé cristã na igreja que estava no grande centro do paganismo da época. Roma era um centro não somente político, como a capital do império, mas era também um grande centro religioso e cultural. E o apóstolo Paulo está querendo mostrar para aqueles irmãos que estavam ali em Roma o que era verdadeiramente o cristianismo, o que era verdadeiramente a fé cristã, para que aqueles homens e mulheres que compunham aquela igreja, eles não tivessem,
qualquer dúvida do que significa o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, o apóstolo Paulo escreveu essa carta. E nós começamos a estudar essa carta, não somente por causa da importância e da profundidade desse texto, mas nós começamos a estudar essa carta no ano passado, porque é esta carta o estopim do início do movimento da Reforma Protestante. Como você sabe, Martinho Lutero, o iniciador da Reforma na Alemanha, ele se converteu lendo Romanos no capítulo 1, versículo 17. Ele se converteu lendo o texto que diz que o justo viverá pela fé e que a justificação ela é processada por meio da fé. E então, por causa disso, então ele inicia um movimento de reforma do qual nós somos herdeiros. Por isso, nós tomamos a decisão aqui na nossa igreja de, durante esses meses de outubro, nós vamos sempre olhar para o livro de Romanos. Ano passado, nós olhamos para o capítulo 1, esse ano nós estamos olhando para o capítulo 1, 2 e 3. E semana passada nós iniciamos essa jornada através do capítulo 2. E nós falamos sobre o hipócrita moralista. O apóstolo Paulo condena o hipócrita moralista, o indivíduo que que tem tendência de julgar e que não tem nenhum tipo de movimento de graça em sua abordagem com Deus e com o próximo, e por isso ele é aquele que condena os outros, ele é aquele que aponta dedos, ele é aquele que faz com que pessoas que não conhecem o Evangelho ou eventualmente não se adequam aos seus próprios padrões morais sejam julgadas e condenadas. Então o apóstolo Paulo vem e condena esse indivíduo falando, olha, embora você condene as pessoas que estão em volta de você por uma vara injusta, por uma medida espúria, o justo juiz, ele vai te julgar a partir da verdade. Hoje nós vamos falar sobre condenação e religiosidade. Hoje nós vamos falar sobre o fato de que ser alguém que é herdeiro de uma tradição religiosa não necessariamente significa estar justificado e em paz com Deus. E, meus irmãos, isso é uma coisa que eventualmente parece óbvia aos nossos ouvidos, mas eu tenho uma experiência que me marcou nesses dias da minha internação lá no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, quando eu estava, prestes a ser entubado, quando minha saúde já estava degringolando ali por causa do Covid. Eu decidi e falei, olha, Senhor, se esse é são os meus últimos dias, o que eu vou fazer aqui nesse hospital é o seguinte, quem entrar na minha frente, eu vou falar de Jesus. Eu vou falar que há um Salvador, eu vou pregar o Evangelho quem estiver na minha frente. Se for para gastar os meus últimos dias de fôlego, porque você sabe, o Covid literalmente acaba com o teu fôlego, eu vou gastar pregando o Evangelho. E todo mundo que entrava no meu quarto, na UTI, eu perguntava, você está pronto para para encontrar o Todo-Poderoso? Você está pronto para encontrar o Todo-Poderoso? Você está pronto? Entrava a enfermeira, você está pronto para encontrar o Todo-Poderoso? E aí a pessoa se assustava, assim, porque vinha às vezes trocar um soro e ouvia eu falando, você está pronto para encontrar o Todo-Poderoso? Vinha um médico, doutor, você está pronto para encontrar o Todo-Poderoso? Eu estou, e você? Virei o evangelista no hospital. O pessoal estava até com medo de entrar no meu quarto. Mas uma coisa muito interessante dessa experiência é que foi muito interessante ver que todos que entravam ali no meu quarto e que me davam algum tipo de intimidade para conversar sobre essas coisas, tinham um senso de que em algum momento da sua vida eles iriam prestar contas do tipo de vida que viveriam. Podia ser evangélico, podia ser católico, podia ser alguém que estava ligado ao espiritismo ou ligado às religiões afro-brasileiras, ateus, agnósticos que entraram no meu quarto, todos eles tinham algum senso de que em algum momento da vida, da sua própria existência, eles iam prestar contas do tipo de vida que viviam. Ou a Deus, ou as forças da natureza. Eu ouvi, por exemplo, uma enfermeira esotérica dizendo que a gente vai prestar contas do tipo de vida que a gente leva para a Mãe Gaia. E a Mãe Gaia vai nos pedir contas do tipo de vida que a gente viveu agora, nesse tempo agora.
Independente de ser crente, de ser evangélico, de ser católico, independente de fé, parece que há um senso inato em todos os homens, que é fruto daquilo que nós chamamos de senso moral, que há em nós, que nos foi dado pelo Criador, de que mais cedo ou mais tarde, nós vamos prestar contas do tipo de vida que vivemos. E foi muito interessante nessa experiência ver que muitos deles falavam alguma coisa do tipo, você tem que viver uma vida legal, para quando chegar lá naquele dia da prestação de contas, você tem algum tipo de mérito, algum tipo de justificação, do tipo, olha Deus, eu não fui tão perfeito, mas os meus filhos, eu criei bem eles. Foram para a faculdade, se tornaram pessoas atuantes na sociedade. Pastor, Deus, eu não sou perfeito, mas eu paguei minhas contas em dia. Eu não era perfeito, mas eu pisei na bola com a minha esposa, mas eu fui um bom pai ou uma boa mãe. Olha, eu fiz isso ou aquilo, Deus, mas veja bem, tem um outro lado. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que todo mundo elege ou busca algum tipo de segurança para que nesse dia da prestação de contas tenha algum tipo de fala para seja quem for que vai prestar contas, para quem vamos prestar contas. É muito comum você ouvir esse discurso. Você sabe do que eu estou falando, porque você está lá no seu trabalho, você está lá na sua escola, você está lá na sua faculdade, as pessoas estão falando isso. No final das contas, quando chegar lá no último dia, a gente precisa ter algum mérito, alguma coisa para apresentar para Deus, ou para a Mãe Gaia, ou seja quem for. A tradição cristã, de fato, diz que nós vamos um dia prestar contas. Nós vamos encontrar o Todo-Poderoso. Nós vamos ser avaliados por Deus nas obras que nós fizemos, enquanto vivemos a vida que nos foi dada como dádiva. Só que é muito comum, entre cristãos, lançarem mão de seguranças espúrias para querer se justificar diante de Deus. Do tipo, eu sou uma boa pessoa, o pastor nunca me disciplinou na igreja, então Deus vai me aceitar, Deus vai me tratar de uma maneira diferente, não com tanta ira, não com tanto pesar da mão, não com tanto julgamento, não com tanto juízo. O apóstolo Paulo, nessa passagem que ele escreve, que nós acabamos de ler, ele diz para nós, e ele chuta e quebra toda e qualquer falsa segurança que possa nos dar alguma falsa ideia de que temos algum mérito, de que estamos bem com Deus, de que temos alguma coisa para apresentar ao Senhor, a não ser a nossa fé em Cristo Jesus. 3 seguranças eu quero propor para você essa noite. A primeira delas, você encontra aqui no capítulo 2, no versículo 17, que diz assim, ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você leva o nome de judeu. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está atacando um grupo que fazia parte da igreja de Roma, que era um grupo de judeus, gente que tinha herança, gente que vinha de tradição, gente que era conhecedor da palavra de Deus, gente que tinha algum tipo de formação espiritual, legado. Você se orgulha da tua nacionalidade, senhor judeu. Você acha que quando você chegar diante de Deus, quando você for prestar contas da tua vida, você vai dizer assim para Deus, Deus, eu era judeu, eu fazia parte da nação que o Senhor escolheu, eu era descendente de Abraão, eu recebi, guardei a lei, eu era uma pessoa legal, eu fazia parte de uma nação privilegiada que o Senhor escolheu na história. Você se orgulha de ser judeu. Você acha que a tua tradição, a tua herança, ela é algo que te dá algum tipo de mérito diante de Deus. E talvez você esteja pensando, mas pastor, eu não sou judeu. Eu não vou poder nunca chegar para Deus e falar, Deus, eu sou judeu. Mas você é batista, ou religioso, ou crente, ou eventualmente você tem uma tradição. Eu, por exemplo, sou
terceira geração de pessoas comprometidas com o Evangelho e envolvidas no Evangelho. Mas isso não quer dizer nada. Eu fui o ratinho da igreja. E quando a gente fala dessa questão de herança espiritual, meus irmãos, a gente está falando de um negócio muito, muito delicado. Porque herança espiritual sem Cristo é um negócio que a gente precisa considerar de maneira muito cuidadosa, porque herança espiritual sem Cristo é uma maldição. Deixa eu tentar ilustrar para você o que eu estou querendo dizer. A palavra de Deus nos mostra muito claramente que quando Cristo e quando a nossa fé não está em Cristo Jesus, a transmissão da nossa fé, aquilo que a gente vai passar para aqueles que vêm depois de nós, não passa da terceira geração. Por que você está falando isso, pastor? Pensa comigo na nação de Israel no Egito. Aquele povo que viu Deus fazer grandes coisas. Aquele povo que viu Deus abrir o mar vermelho, derramar as 10 pragas. Esse daí eu quero chamar de a geração dos crentes. A geração que andou com Deus, que comeu o maná. A geração do pessoal que sabia quem era Deus e que era crente de verdade. Só que eles passaram. Aí vem a segunda geração na Bíblia, que é a geração que entrou com Josué na terra prometida. Enquanto essa primeira geração era uma primeira geração de gente crente, gente que conhecia o Senhor, gente que andava com Deus, essa segunda geração já era mais ou menos. Essa geração já era claudicante, já era uma geração que, não sei. Sabe aquela história do filho do crente? Tem aquele crente sério que anda com Deus, e o filho do crente ele vai para a faculdade e fala assim, não, peraí, eu sou crente, mas eu sou normal. Papai é crente fervoroso, papai anda com Deus, papai lê a palavra de Deus, papai é alguém que leva a sério a sua vida espiritual, papai é um cara sério, papai é um cara que tem fruto na sua vida. Eu sou aquele já mais ou menos. É a geração que entrou na terra prometida, que não cumpriu o que Deus mandou, que não expulsaram todo mundo que tinha que expulsar da terra, que negociou com o paganismo daquele mundo da época. É aquela geração mais ou menos, aquela geração que é claudicante. Aí vem os filhos dessa segunda geração. Na Escritura é a geração dos juízes, que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E nunca a nação de Israel entrou num período tão difícil e duro de depravação. Uma geração crente, uma geração claudicante e uma geração em crise. Uma geração que não conhece o Senhor. Porque quem confia na herança familiar, porque eu sou crente, porque papai era crente, na verdade está cortando um atalho para o inferno. Porque herança espiritual sem Cristo é um atalho para o inferno. Eu não vou poder dizer diante do Todo-Poderoso que porque eu era batista, ou porque papai era crente, mamãe era líder, papai era pastor, não sei quem, meu tio era missionário. Eu sou alguém que eventualmente encontra algum mérito. Você se diz judeu, você se diz herdeiro de uma tradição, você se diz alguém que tem uma herança, mas isso não é suficiente. O apóstolo Paulo ele acaba com essa falsa segurança da herança espiritual. Papai era crente, mamãe era crente. Eu sou mais ou menos, eu sou normal. Você pode ser filho de crente, você pode passar a vida inteira dentro da igreja, você pode ser batizado na igreja, você pode casar na igreja, o pastor pode apresentar teus filhos na igreja, você pode morrer na igreja, ter um funeral de crente. Se você nunca tiver um encontro com o Senhor Jesus Cristo, você está cortando um atalho para o inferno. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Herança, hereditariedade, não garante o lugar de ninguém no reino dos céus. Você se diz judeu, mas isso não é suficiente. O versículo 18, ele continua, e ele diz assim, você conhece a vontade de Deus. É a geração dos conhecedores. E aqui, gente, eu estou dando um tiro no meu pé, porque é a geração do pessoal que sabe teologia. Aqui é a geração do pessoal que conhece a palavra de Deus, que sabe abrir Abacuque na Bíblia. Sabe?
O pastor fala assim: irmãos, vamos hoje ler o livro de Abacuque. Aí você fica rodando a Bíblia, porque é o pessoal... Tem uma geração que sabe ainda a ordem dos livros bíblicos, que não foi mal educada pela ordem alfabética dos aplicativos de Bíblia, que nós temos no nosso celular. Então, porque existe uma ordem alfabética lá no aplicativo da Bíblia, a gente não sabe mais onde é o que é Novo Testamento, o que é Antigo Testamento. A gente é analfabeto bíblico. Só que tem aqueles que sabem, tem aqueles que conhecem, sabem dizer, não, o profeta Abacuque, sei quem ele é, conhece, sabe até dizer a história. O profeta Amós. Sei abrir 3 João na Bíblia. Sei a diferença de Antigo e Novo Testamento. Faço o didaquê. Estou lá, descobri o que é o supralapsarianismo. Você conhece. Você sabe o que a lei diz. Você é conhecedor, você conhece teologia. Você é daqueles batistas, que não é só batista assim, mais ou menos. É batista ponta firme, que vai para a escola bíblica dominical. Eu era pastor numa igreja, antes de pastorear a igreja batista urbana, e eu era o responsável, o meu olerite dizia que eu era pastor de ensino e teologia. Até hoje eu não sei o que isso significa, mas o meu olerite dizia isso. E eu era responsável pelo programa de ensino da igreja. E aí eu lembro que quando começamos a retomar os nossos programas de ensino, recrutar professores, treinar a gente para ensinar e tudo mais na igreja, e aí começamos um processo novo na igreja, etc. Chegou um irmão batista para mim e falou assim: pastor, eu não estou gostando muito desse negócio que você está fazendo aqui não, porque igreja batista tem escola bíblica dominical, a EBD, Igreja Batista tem EBD, simplesmente porque a gente decidiu chamar, como aqui na Urbana a gente chama de didaquê, o nosso programa de ensino, a gente decidiu chamar nessa outra igreja por um outro nome. Porque eu estou há 30 anos, pastor, na escola bíblica dominical. Esse negócio aí que você está inventando, eu não vou participar, não. É o conhecedor. É o indivíduo que sabe o que a palavra de Deus diz. É o indivíduo que conhece a palavra de Deus. Que o pastor não precisa falar do básico da vida cristã e da fé cristã, porque sabe. Só que esse indivíduo, ele é duramente atacado pelo apóstolo Paulo, porque, meus irmãos, se tem uma coisa que nos dá uma falsa sensação de que nós estamos bem diante de Deus, é conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico que não nos faz dobrar os joelhos e não nos leva a Cristo, é também um atalho para o inferno. É possível ir para o inferno cantando a musiquinha da Aline Barros, que diz lá os livros bíblicos da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Aí a gente vai cantando isso para o inferno. Porque conhecimento bíblico que não nos leva a Cristo, ler a Escritura e não encontrar com a pessoa central da Escritura, é atalho para o inferno. Não adianta conhecer tudo da teologia, ser aquele crente que sabe todas as coisas, aquele crente que se gaba, que estou 30 anos na escola bíblica dominical, se não há um encontro com o Senhor Jesus Cristo e com a palavra de Deus, e que nos leve ao Senhor Jesus Cristo, atalho para o inferno. Não adianta nada ser conhecedor, está dizendo o apóstolo Paulo, não adianta nada. E meus irmãos, conhecimento nos dá uma falsa sensação disso. E eu falei para o pessoal da manhã, eu vou falar isso para você, às vezes eu me preocupo com a nossa igreja, porque, pelo que eu tenho ouvido por aí, a nossa igreja tem uma grife meio teológica. A igreja batista urbana é uma igreja teológica. Os pastores, mestrado, doutorado na teologia, o pessoal do didaquê é um pessoal que ensina a Bíblia para valer, lá você aprende o negócio e tudo mais. Só que o meu medo às vezes é que a gente está formando Alexas. E eu quero explicar para você o que é a Alexa. A Alexa é aquele aparelho da Amazon, sabe? Que você põe na sua casa e você fica fazendo pergunta para ele. Fala assim: Alexa, o que é isso? Alexa, o que é aquilo? Alexa, quem descobriu o Brasil? A Alexa responde: quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Alexa, isso. Alexa, o que você acha disso? Alexa, o que você acha daquilo? E a Alexa é a mera reprodutora de informações. Mas é um robô que não tem vida,
que não tem um coração cortado pela palavra, que não é alguém que conhece a Bíblia, mas porque conhece a Bíblia, conhece o Deus da Bíblia, anda com o Deus da Bíblia, conhece o Senhor Jesus. Aí, em vez de crente que tem um coração cortado pela palavra, é um indivíduo Alexa. Aí você pergunta, espada para o ar, Abacuque 2,4, ele vai dizer, eu sei dizer esse versículo aí, o justo viverá pela fé, pastor. É Alexa, gospel. Mero reprodutor de informação, mas que não teve a vida tratada pela pessoa acerca de quem as Escrituras falam. Você se diz conhecedor, você se diz alguém que sabe tudo, você consegue dar aula de escola bíblica dominical. O apóstolo Paulo vai continuar, vai dizendo, você se considera um indivíduo que conhece a vontade de Deus, você foi instruído na lei. A expressão grega que aparece aqui é a expressão catequizado. Você foi catequizado, sabe, participou da escola dos catecúmenos. Você se acha guia de cegos, instrutor de crianças. Você se acha alguém sensacional, mas o seu problema, sabe o que é? É que porque você não teve o seu coração cortado pela palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele é cabal e ele diz assim, você se orgulha da lei e desonra a Deus desobedecendo a lei? É o indivíduo que conhece muito a palavra de Deus, mas não pratica aquilo que tanto sabe na Escritura. Essa é a evidência máxima de alguém que conhece a palavra de Deus, mas não pratica. Que não teve um encontro transformador com Deus. Meus irmãos, é possível ser alguém que é muito conhecedor e não ter deixado Deus nos quebrar, Deus nos colocar de joelhos, Deus quebrar a nossa dura cerviz e nos transformar verdadeiramente. Resultado, somos uma Alexa espiritual, reprodutores de informação bíblica, mas que não foram tratados por Deus. Uma das passagens mais belas que eu conheço de um dos meus heróis favoritos da história da igreja cristã é o Santo Agostinho de Hipona. Certamente o maior teólogo que esse mundo já viu desde o apóstolo Paulo. E Agostinho de Hipona, ele narra para nós o seu encontro com a palavra, ele diz, tarde te amei, Senhor. Porque antes de se converter, ele de fato, Agostinho, ele era o Agostinho, sabia bem o que estava fazendo e aproveitou bem a vida. E aí se converteu e ele falava assim, tarde te amei, Senhor, tarde te amei, porque tu cortaste o meu coração com a tua palavra, e então eu te amei. O conhecedor da letra pela letra é a Alexa, é o Wikipedia, é o indivíduo que somente tem a informação, mas não foi cortado pela palavra. Aí às vezes a gente não entende por que às vezes o nosso casamento está indo por água abaixo. Pô, mas eu estou fazendo de daqui, estou indo lá naquela igreja que é teológica, que o pessoal prega expositivamente, estou fazendo isso e aquilo outro, mas a minha vida parece que não desemperra, pastor. É porque tem uma diferença entre ser alguém que conhece a palavra de Deus em termos teóricos e alguém que conhece a palavra de Deus em termos transformadores. Tarde te amei, Senhor, porque um dia eu encontrei a tua palavra e eu fui cortado, cortaste o meu coração com a tua palavra e então eu te amei. A última falsa segurança que esse texto propõe para nós é a falsa segurança do rito e da cerimônia. Olha comigo no versículo 25, ele diz assim, a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Agora dá um pulo, vai lá para o versículo 28. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão quem é meramente exterior e física. O apóstolo Paulo aqui, ele está tratando o indivíduo que achava que porque era circuncidado, tinha alguma garantia diante de Deus.
A circuncisão era uma coisa muito importante para a tradição judaica, era a chamada marca do pacto. Todo homem, ao 8º dia, era circuncidado pela tradição, porque ele era parte de uma nação especial e etc. E ele era submetido a este rito da circuncisão. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que não adianta nada você ser circuncidado na carne e não ter o coração circuncidado. Ser circuncidado exteriormente e não ter a sua vida circuncidada. O seu coração circuncidado, como vai dizer o profeta Jeremias no capítulo 9. Circuncidem os vossos corações, diz o profeta. Não é sobre ter o corpo circuncidado, é sobre ter o coração circuncidado. Só que porque eu guardo a circuncisão, porque eu vou lá todo domingo, primeiro domingo do mês vai ter ceia, eu vou lá tomar ceia, só para encher aqui o meu tanquinho de graça, para eu ir pecando durante o mês, aí até o mês que vem eu já encho de novo. Aí vou de ceia em ceia, né? Aí domingo de ceia na Urbana, os 2 cultos lotados. O pessoal vem receber a graça, a ceia e tudo mais. Fala, agora eu estou liberado para mais um mês aqui, já posso ir tranquilo, porque já estou aqui e já posso ir esvaziando ao longo do mês. Aí se não é a ceia, é o culto, é o servir na igreja. E aí a gente se torna gente que resguarda o inútil. Quero contar uma história para você da dona Aide. Dona Aide era uma senhora centenária. Centenária. Da igreja onde eu cresci quando eu era criança. E nessa igreja, por causa do rigor batista, era uma igreja super tradicional, as crianças elas eram proibidas de participar da ceia na igreja. Então isso criava um senso de curiosidade na criançada violento. E eu naquela minha época, já devia ter lá os meus 8, 9 anos de idade, eu queria muito participar da ceia, porque já tinha sido explicado para mim em casa o que a ceia significava. Eu falava, eu acredito nesse Jesus aí, eu acredito nesse sangue, eu acredito nesse corpo, eu quero participar dessa ceia, mas não podia, criança não pode participar da ceia. Aquela igreja super tradicional. Então o que acontecia? Tinha culto de ceia, você sabe a história. O pessoal da diaconia deixava aquela bandeja com os pães e o vinho da ceia. No último amém do pastor, a criançada já estava na curva, assim, para esperar e atacar a mesa. E na igreja que eu era membro, quando criança, tinha a dona Aide. O ministério dela era resguardar o pão e o vinho da ceia das crianças. Esse era o ministério dela. Ela resguardava o rito, evitar que as crianças ataquem, porque bastava uma criança chegar perto, botar a mão, ela falava, sai daí, isso é o pão da ceia, não mexe nisso menino, isso é consagrado. Ouvi isso demais, e gente, isso é uma balela, não somente do ponto de vista da tradição, mas do ponto de vista teológico. O pão, o vinho, eles não são místicos, eles não são mágicos, eles são simbólicos, e a presença de Cristo se faz espiritualmente, na celebração da comunidade. O pão é pão, o vinho é vinho. Inclusive crianças são incentivadas a participar, desde que entendam o que significa participar da mesa do Senhor Jesus Cristo. Mas a dona Aide, ela era a religiosa do rito do resguardar a ceia. Aí quando eu resguardo essas coisas sem valor, sem sentido, essas coisas que perdem sentido, porque vir para a igreja sem uma disposição de adoração é sem sentido. Participar da ceia sem disposição de adoração é sem sentido. Cantar sem o coração é sem sentido. Aí a gente vira a dona Aide, que resguarda e dá um valor, uma importância inútil, não transformadora. A gente consegue dar oferta desse jeito, para comprar a nossa euforia de responsabilidade. A gente consegue dizer, não pastor, fica tranquilo, eu dou aqui o cheque para você não ter que me envolver. Já ouvi isso direto. Ouvi muitas vezes na minha vida. Isso é circuncisão da carne.
Isso não é circuncisão do coração. Isso é circuncisão externa, para inglês ver, e não a circuncisão do coração. E talvez você deve estar pensando, pastor, eu entendi que eventualmente a gente lança a mão dessas falsas seguranças. A falsa segurança da herança. Eu me digo judeu, sou filho de pastor, sou batista a vida inteira. A falsa segurança do conhecimento. Alguém que conhece a palavra de Deus profundamente. A segurança do rito, do cerimonialismo, da cartilha batista, do estatuto da igreja. Aí vem o Senhor Jesus Cristo dizendo, não, eu quero despir você essa noite, para que você não lance mão em falsas seguranças. Porque, meus irmãos, nós precisamos ser desnudados dessas seguranças, porque quando desnudados dessas seguranças falsas, a gente tem um encontro verdadeiro com a segurança que nos é provida por Deus o Pai na pessoa do Filho Jesus. Aí quando a gente chega desnudado diante da cruz e fala, não é sobre a minha hereditariedade, a minha herança espiritual, não é sobre o quanto eu sei de teologia ou do conhecimento bíblico, não é sobre se eu resguardo algum rito religioso ou não. A minha segurança está no judeu perfeito. A minha segurança está naquele que viveu o Israel e é o Israel perfeito, é o judeu perfeito. A minha segurança é aquele que é o conhecimento de Deus em carne. A minha segurança é aquele que fez o rito final, cabal, absoluto. Ele subiu na cruz, ofereceu a sua vida para que ele fosse a minha e a sua segurança. Por isso, eu queria dizer para você essa noite, não dê ouvidos a essas falsas seguranças. Não se permita ser iludido por falsas seguranças. Porque a religiosidade não salva. Condenado é aquele que é só religioso. Não seja uma AID. Não seja uma Alexa ambulante, robótica. Não seja o que se gaba da sua tradição. A não ser que isso tudo seja imbuído da graça do Senhor Jesus Cristo. A não ser que isso que você pratica, o conhecimento que você tem, as coisas que você faz, sejam justificadas pela razão última, que é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Aí você está no lugar certo. Aí você está no lugar seguro. Aí você se encontrou com a razão do Evangelho. Porque nós somos dados a querer buscar seguranças que são espúrias. Todas as vezes que eu perguntava isso para alguém que entrava na minha UTI, você está pronto para encontrar o Todo-Poderoso? Eu posso dizer para você que 90% das pessoas que entraram ali falavam, não, eu não estou pronto, porque eu acho que eu estou devendo. Porque se eu encontrar o Todo-Poderoso hoje, eu estou devendo. Talvez esse seja o seu sentimento hoje. Se eu encontrar o Todo-Poderoso hoje, o meu senso vai ser de dívida. Não tente pagar essa dívida com religiosidade. Não tente pagar essa dívida com conhecimento. Não tente pagar essa dívida com ritos observados. Essa dívida já foi paga com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu vim aqui essa noite pregar a mensagem mais óbvia do Evangelho. A mensagem que diz, para encontrar com a cruz, você precisa se desnudar dessas falsas seguranças. Para encontrar com a cruz, você precisa chegar vulnerável lá e falar, Jesus, eu não basto, eu não dou conta, eu preciso desesperadamente de Ti. Porque se eu entrar nessa correria de querer galgar mérito, eu nunca vou dar conta, porque eu não sou suficiente. Eu nunca vou dar conta, porque eu só meto os pés pelas mãos.
Hoje é o dia de me encontrar contigo, desnudado das minhas falsas seguranças. Você está pronto para encontrar o Todo-Poderoso? Eu espero que a sua resposta seja sim, porque eu já encontrei a segurança absoluta, o sangue que jorra da cruz, o amor perfeito do Filho, a doçura da sua graça. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque, embora sejamos convidados muitas vezes pela nossa pecaminosidade a confiar em falsas seguranças, o Senhor já nos providenciou uma segurança absoluta, firme, imutável, real, perfeita, um judeu verdadeiro, o conhecimento encarnado, aquele que performou o rito máximo e absoluto ao se entregar por mim e pelos meus irmãos. Pai, que essa noite sejamos levados pelo Teu Espírito ao lugar da vulnerabilidade, porque ainda que a vulnerabilidade nos incomode, a gente possa encontrar a cruz de Jesus. Ainda que a nudez deixe claro quem somos, o Senhor Jesus Cristo vem e cubra com graça e nos dê verdadeira segurança de que mais cedo ou mais tarde estamos prontos para encontrar o Todo-Poderoso. Não permita que nós sejamos enganados por uma religiosidade sem Cristo, por uma espiritualidade que não exalta a pessoa do Senhor Jesus. Precisamos da cruz, desesperadamente. Nós oramos no nome dele. Amém.